Shalom, shalom, gente. Oficialmente, diante da nossa gravação, que o Eterno te abençoe. Nós vamos continuar falando sobre essas questões de cativeiro, essas fortalezas, e diante do contexto, né, do espírito qual nós estamos nessa semana trabalhando, que é o espírito de fortaleza. Nós que estamos avançando nesse contexto, né, de Pentecostes. E hoje é um dia especial, né? Hoje é 14 de Iar, gente. Quando você vai em 14 de Iar, você, você recebe uma revelação. Vocês já viram falar sobre a Peça Sheni? O dia é hoje. O dia é hoje dessa Páscoa. Alda, sim. Hoje é o dia, Alda. Hoje é o dia da segunda chance. É o dia de uma janela aberta, né? É de ontem para hoje. De ontem para hoje. Então, e você tem essa atmosfera grandiosa dessa segunda chance, em que não vou me atentar, né, nesse conteúdo, a gente vai falar um pouco à noite, mas esse dia é uma abertura, né, uma janela em si grandiosa, em que alguns homens estavam impuros, o qual eles tinham contato com os mortos. Shalom, Sandra, vamos fixar aqui agora. Então, diante dessa impureza, eles eram incapazes de preparar, as ofertas, né? E lá colocar diante do Eterno. E aí, esse momento foi marcado como essa chance, onde que o Eterno nos dá, né, essa segunda chance, essa oportunidade para quem não fez o sacrifício na Páscoa no tempo certo, em 14 de Nissan. E aí, em 14 de Iar, um mês após, hoje é denominada a Peça Sheni, ou a Páscoa do segundo mês. Então, hoje, nós vamos, à noite, né? Vamos celebrar uma ceia, né? Nós vamos comer um pedaço de matzá. Nós vamos celebrar hoje. E entendendo que sempre o Senhor nos dá uma segunda oportunidade. Amém? E aqui também, gente, fica uma retificação que nós precisamos sempre realinhar os nossos comportamentos. Shalom, Selena! Mesmo diante de impurezas. Então é tempo de nos reabilitarmos. Então, hoje fica essa mensagem. E voltando ao assunto nosso, nós estamos falando sobre os cativeiros. E esses cativeiros são quem já fez a oferta pós-peça, entra já nessa segunda. Isto, Alda, entra. Isso mesmo. Isso mesmo. Amém. É forte, né, Alda? Então, gente, o cativeiro, que é essa privação.
da liberdade. Nossa, Yeshua é maravilhoso, pois eu estava sonhando há 3 dias seguidos com meus familiares que já morreram. Nossa, esses cativeiros que nós começamos a falar ontem são também situações de servidão, escravidão, lugar onde está cativo, lugar onde se está preso, principalmente em relação a alguém, e aqui é o significado da palavra, ou seja, também é o lugar em que alguém se encontra realmente clausurado, em prisão. E agora vamos abrir Salmo 142, verso 7. Shalom, pastora Kellen. Salmo 147. Antes disso, eu vou voltar, né, gente? Abrir o Salmos 31, o verso 4, a gente ler, né? Que eu nem li, né? Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. E aqui nós vamos já para Salmo 142, verso 7. 142, verso 7. Que diz assim, ó. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém, Jeane. Vamos ler agora Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, ele foi feito para ser livre. Pelo fato de que esse foi o propósito do Eterno na criação. E aí, de todo o entendimento, o Senhor simplesmente delegou algo. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas desta que não a comerás. E essa morte é a prisão. E aqui houve uma prisão em que Gálatas 5 nos revela algo. Diante dessa prisão, Gálatas 5. O verso 1. Não quer abrir aqui, mas vai abrir. Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Foi para uma liberdade que Yeshua nos libertou. E agora, Efésios capítulo 4,
capítulo 4, o verso 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A palavra cativo, ela na raiz, o significado dela é capturar. E quando nós vamos ver mais profundamente, é um prisioneiro. E essa palavra cativeiro, ela deriva da mesma raiz. E ele levou o cativo, o prisioneiro. E aí ele concedeu aqui, diante desse cativeiro, liberdade e os dons aos homens, que foi, porventura, perdido por Adão. Shalom, Nilzete! Abram agora Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Os versos 20 em diante. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados, em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto? E atenda e ouça o que há depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra, isto lhes ateou fogo ao redor. Contudo, não o entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. E aqui são as muitas coisas, mesmo que nós tenhamos ouvidos abertos, mas nada nós ouvimos. E por amor de tamanha justiça, o Senhor nos resgatou. E aí, através de Yeshua, restituiu. Mas é algo que nós devemos entender as três dinâmicas que nós explicamos ontem sobre pecado, transgressão e iniquidade. Pecado, transgressão e iniquidade. Pecado, ele gera morte, conforme a Bíblia fala. E ele é o fruto da iniquidade. A transgressão, ela já é a rebeldia contra o Eterno. E aí há as sanções. A iniquidade, ela atravessa os mais profundos, as mais profundas raízes dos pensamentos maus do coração. O próprio caminho tortuoso. E aqui, as prisões, elas, primeiramente, elas vão gerar aqui. As prisões, elas geram sentenças de maldições. Depois, elas se atrelam e elas geram aqui os
cativeiro, molestações sexuais. E aqui elas geram outro cativeiro, sofismas. E aqui ela vai gerar, nesse ambiente aqui, digamos que dois ambientes aqui. E aqui estão os traumas. E aqui está o ambiente da rejeição. Lembra do que eu comecei aqui? E aqui, nesse ambiente aqui, dos sofismas, está o ambiente da idolatria e da feitiçaria. Nós estamos atualmente, e assim digo eu, diante das sentenças, nós estamos focados hoje nesse caminho aqui. O Senhor tem nos colocado diante desse caminho aqui. Nós estamos passando por essa dinâmica aqui, onde que estamos trabalhando muito fortemente os traumas, as rejeições. Iremos passar futuramente nessa camada aqui, digamos, é muito mais intensa e é muito mais complexa e, digamos que, é complicada, muito antes. Você deve trabalhar primeiro aqui do que aqui. Por isso que há toda uma linha e uma cadeia, e o Senhor nos direcionou para esse caminho, que é o caminho das sentenças e maldições, e depois da molestação sexual. E aí nós vamos para os traumas e as rejeições, para depois trabalhar a complexidade dos sofismas profundamente, para depois ir para aqui. É o ambiente ocultismo. Primeiramente, vamos para a idolatria, e depois da quebra da idolatria, adentramos na feitiçaria, no ocultismo. Aí que entra toda aquela camada, né? Grande. Digamos que daqui a alguns meses ou final do ano, e quem acelera e quem tarda é o Senhor. Muitos cativeiros estão escondidos atrás de diagnósticos médicos. Falamos ontem, isso mesmo. E tem aquele contexto também hereditário. Eu abri Isaías 42, né? Então, eu quero que você continue em Isaías 42. E abra a tua Bíblia desde o verso 20. E deixa ele aí aberto, que esse é o contexto principal de outros desenhos que nós vamos fazer aqui, para trazer para você compreensão. Olha só, esse texto de Isaías, digamos que é um contexto inconsciente, é um contexto profundo, onde que nós achamos que está tudo bem com a nossa vida. Nós achamos que vivemos e está tudo bem conosco. Aqui é uma prisão de espírito. Imagine que essa prisão de espírito, o Senhor nos revela várias direções, vários direcionar, e que há esses ataques. O primeiro ataque você vai observar, e aqui eu quero que você também anote, esse é o texto de Isaías, é o tópico principal, e aí você já vai
discorrendo em Salmos 88. Olha só, Salmos 88. Eita, o peitoral tá quente, viu? Eita, Jesus. Tá fervendo aqui. Eu vou achar aqui que a gente fica até diferente. Olha, só para os entendedores. Vamos fazer a leitura do Salmo 88. O verso 1 diz: Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. O verso 2 eu quero que você entenda. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Aqui, o primeiro contexto, nós devemos nos atentar, é o clamor profundo. Estamos falando de prisões. E aí, diante do clamor, o qual é profundo, desse texto, há uma outra questão, que é a angústia. Verso 3. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já-se à beira da morte. Aqui é uma angústia. Aí, o texto discorre. Verso 8. Ele diz: apartaste de mim meus conhecimentos e me fizeste objeto de abominação. Para com eles estou preso e não vejo como sair. Prisão. Aqui a alma está sufocada. Sufoco da alma. Clamor profundo. Aí houve uma revelação de angústia. E aí a alma aqui está sufocada. E aqui o que acontece com a pessoa? Volta para o verso 5. Atirado entre os mortos, como o ferido de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Aqui a pessoa se sente inútil. Olha a cadeia aqui, tá? E aí, o verso 17. O verso 17 diz: eles me rodeiam como água, de contínuo há um tempo me circundam. Aqui, a pessoa, ela está insegura. Ela tem inseguranças. Ela se sente inútil e agora ela está insegura. E o que acontece, gente? Versos 6 e 7. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Aqui há uma ira incontrolável. Uma ira incontrolável. E o que acontece com a pessoa agora? Ela começa a ter dificuldades. Verso 10 ao 13. Que diz: mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar?
Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Verso 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Aqui a pessoa tem dificuldade de adorar, né? Ela tem dificuldade aqui. E diante da dificuldade, ela cai em um outro contexto. Verso 16. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Aqui, a pessoa não sente o amor de pai. Ela não sente o amor do pai. E o que acontece? Ela cai em uma solidão. Verso 18. Para longe de mim afastastes amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Aqui, ó, solidão. Prisão. As prisões, gente, elas são profundas. Muitas das pessoas dizem: ah, já tá tudo bem comigo. As prisões, elas são no ventre. As prisões, elas vêm no ambiente da mente toda. As prisões, elas entram no ambiente financeiro. E as prisões, elas também trabalham com as drogas ou com a farmaqueia em si. Salmos 40, gente. Salmos 40. Do verso 1 em diante. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, em um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E quais são as causas agora das prisões? As causas das prisões. Primeiro contexto. Causas das prisões. Abuso sexual. Outro contexto. Jogos eletrônicos estão aqui já. É uma prisão. Outra prisão. O luto. Luto. Outra prisão. Pornografia. Essas são causas de prisões. Aí você acha que é fácil. Sai só assim. Não. A pessoa está aprisionada. Aprisionada. Isaías 61, gente. Isaías 61. E aqui eu estou aqui raso, né? Eu não estou nem complexo. Estou nem detalhando. Isaías 61.
O verso 1 e 2. Esse texto é tão profundo que ele fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Vocês lembram dos quadros que nós estávamos colocando ali? Sobre luto, tristeza, vestes de louvor. E aqui entra na pornografia. Em vez de espírito angustiado, a angústia, o contexto da alma que nós falávamos aqui, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, geracional, querido. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração a geração. Isso é geracional, querido. É quando você se levanta para isso. Agora abram Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. O verso 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui você sabe de quem eu estou falando, de Yeshua. E aqui ele foi rejeitado, né, pelos seus. O primeiro ponto é liberdade aos cativos, restauração da vista a quem está cego. A cegueira não só, gente, no ambiente humano mais espiritual, e nos dá liberdade diante de opressões. O que o Senhor quer é restaurar a visão que estava perdida. A visão que estava perdida. Existe uma forma de prisão. Primeiro ponto dessa forma dessa prisão. E o Eterno quer restaurar. Isaías, a escravidão do Egito e de Babilônia, isso mesmo. Isaías capítulo 9. O verso 2. Vou ler do 1. Mas para a terra que estava aflita não continuar a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Somente, gente, a verdade, somente Yeshua poderá trazer essa liberdade. É o conhecimento do Eterno que nos traz liberdade. É essa luz que resplandece sobre as trevas dos cativos.
que também você encontra em Isaías 42, o verso 6 e 7, que diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. 7. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Revelação de Yeshua. O outro ponto é uma cortina que ela tá aqui, ó, que eu falei ontem sobre essa cortina, que tá aqui, uma cortina. A cortina mental, em que os olhos espirituais eles são obscurecidos. E existem muitos textos para isso. Mateus 15, 14. Aliás, vamos logo ver, já que estamos em Isaías 42, do verso 19, 18 em diante. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, como meu servo, ou surdo, como meu mensageiro. A quem envio? Quem é cego, como meu amigo, e cego, como o servo do Senhor? Tu vês muita coisa, mas não observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei, fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão lançados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. E aí você vai ver também, em Mateus 15, 14. Mateus, capítulo 15, verso 14. Deixa-os, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos do barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. E aí vai sucessivamente essa questão. Olhos espirituais. E aí existe um outro contexto. As alianças espirituais. Deuteronômio capítulo 7, gente. Deuteronômio capítulo 7. Os versos 9 ao 11. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Aqui, gente, a aliança espiritual, ela está atrelada nessa raiz. O Senhor não foge disso. Ele é fiel a isso. Um outro ponto para você entender. A aliança espiritual para quebra de maldições, para o descortinar mental e para sermos livres de todas as prisões. Está em Isaías 22. 22. E diz assim:
porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. As pessoas não entendem o contexto apostólico. E no ombro em si, no mundo espiritual, existe essa chave. Gigantesca, por sinal. A chave de Yeshua. A chave da vida. A chave da casa de Davi. Em que quando é selado entre céu e terra, terra e céu, através dele, o qual é ele quem abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. E Yeshua, gente, unicamente ele é a chave para a libertação. E muitos não entendem, mas viver em reino é viver em um reino de libertação. Se tem algo em tua vida que ainda te aprisiona, você é preso ainda a esse contexto. Marcos capítulo 1. Olha só. Do verso 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Querendo ou não, João cumpriu algo para o início do reino da libertação. O cumprimento estava em João. E por ele ter sido preso. Outro contexto você vai ver que atrela a isso está em Apocalipse, capítulo 1. Os versos 5 e 6. Que diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Unicamente Yeshua. Basicamente é ele. Então hoje eu quero te dizer, diante do processo dessas prisões, em que você viu muitas delas, você acompanhou e entendeu que, diante desse mapa aqui, diante desse contexto aqui, da prisão espiritual, diante de um processo em que é Yeshua, diante do seu clamor profundo, ele sabe das tuas angústias, ele sabe do sufoco da sua alma, ele entende em momentos em que você se sentiu inútil, com suas inseguranças, ou até se irar, e até ter dificuldade de adorá-lo. E aí a rejeição bateu, em que você não sente em si o amor de Pai. E aí veio a solidão. O Senhor só quer que você dê o primeiro passo. O passo para entender que geracional e desde o seu próprio ventre, você começar a rastrear todas as causas das suas prisões. Essa semana, sim, a orfandade,
A orfandade entra, ela está atrelada com a rejeição. Todo órfão, ele é basicamente rejeitado. E aí não tem o amor de pai. Não tem, nem, gente, nem muito. Ele não consegue captar o amor do Pai Celestial. Não consegue. Ele fala de boca para fora, mas dentro não. Dentro não. E ele fica procurando o tempo todo. E é como se ele tivesse um doce, aí ele acha que esse é o doce. E quando esse doce acaba, vem a orfandade, vem a rejeição. Não tem um rio de águas vivas onde ele fica o tempo todo impulsionado. Vocês já viram aquelas igrejas pentecostais que vou fazer um evento, aí sobe o pico, todo mundo está no mistério. Depois despenca. Aí dizem, não, vamos ter que fazer uma festividade, tem que fazer alguma coisa. A igreja está vazia. Os irmãos não estão vindo mais. Aí bota o pregador de fora. Aí sobe de novo o termômetro. Igreja órfã, gente. Órfã do seu próprio pastor. É muito complexo dizer isso, mas é. A rejeição é consequência da orfandade. Sim, elas estão atreladas. A rejeição é uma brecha da raiz da iniquidade, dando lugar aos ataques do maligno. Sim. Que é unicamente através de Jesus, gente. Através de Jesus é onde nós alcançamos a paternidade. Somente movimento em movimento, mas não vive a constância da cura na cura em Yeshua. Sim. Entenda. Primeiro, o pastor, o líder, ele tem que ser, ele tem que ter na sua essência o pai. E aí as pessoas começam a enxergar essa dinâmica da liderança, começa a ter essa observação e essa segurança, onde que, por mais que eu pise e não veja, mas eu me sinto seguro. É como se fosse asas. Eu tenho a segurança de que a um passo vai ter lá na frente um tijolinho para que eu venha pisar. É muito mais profundo, Priscila. É muito mais profundo. Você vai sentir algo anormal quando chegar nisso. Ainda eu acho que não. Você pode estar sentindo pinceladas. Porque o gerar, Priscila, é da mesma forma. Olha, o gerar, tem pessoas que estão conosco que estão com 5 meses, 9. Gente, é um gerar normal. E depois ele vai estar dando uma maturidade. É como se você voltasse para o ventre, começa uma vida do zero. Ah, cheguei na igreja. Pronto, tá. Você está sendo gerado. E aí você vai tendo esse amor de passo a passo. E aí vai saindo as rejeições, as orfandades. É um passo a passo. Tem um crescimento. É muito complexo esse nascimento, porque ali é um processo. Porque, pastora Kelly, o liderado ele vai identificar e vai ter a segurança. Eu confio ali. Então, ele começa
Ah, o quê? Ah, é como é dito, né? Não, o leitinho, vou dar o leitinho. Aí fica amamentando, gente. Vai ali dessa mesma forma, aí vai crescendo, crescendo, e você já vai. Só que tem aqueles que, quando vai nascer, ou já nasceu, né? Tem aqueles que saem, tem aqueles que nascem prematuramente e tem os que abortam. Como identificar o que, Renata? Eu queria entender essa identificação. E é um crescimento em maturidade, sim, mas é um passo a passo. Às vezes nós achamos que já temos a total paternidade. Não, é muito maior. Alguns de vocês estão observando isso, estão amadurecendo nisso. O que? Vocês estão recebendo impartições, estão recebendo frutos. Tem que mergulhar. É como naquela palavra, né? Pé, quadril, pescoço e vai profundamente. É um nascer de novo, sem voltar para o ventre. Como diz a palavra, é isso mesmo, Renato. Não tem como ter essa paternidade na totalidade se não passar por esse rastreamento espiritual. Não tem, não tem. Eu acredito nisso, pastora Kelly. Não tem. Exemplo, tem pessoas que elas poderiam ter nascido já, mas ela retardou o seu processo. Ela mesma. Então, ela está na barriga ainda. Gente, às vezes é comum. Quem teve empresa sabe. Primeiros meses, gente. O primeiro ano é a mesma coisa ministerial. A tua vida é desse jeito, gente. Ah, eu quero no primeiro mês já ser o bambambam. No primeiro ano, não, não vai já ser assim. Como identificar se de fato recebi a paternidade? Nossa, primeiro tem que saber se o líder ele tem a essência de pai. Se você é mãe, se você é pai, você sente. E essa paternidade, Renata, ela pode ser impartida. A casa melhora, a família começa a melhorar, porque começa a ter uma impartição até da própria essência da casa do líder. E as pessoas que estão ali, elas recebem do que está no altar, gente. É a mesma dinâmica. Entendi, o senhor falou, iria acelerar isso. Oh. Isso mesmo. É resultado, Nara. Isso mesmo. Resultado. Sempre será os resultados. Apóstolo, eu acho que às vezes eu sangro na minha família por causa de orfandade. Isso mesmo. Isso mesmo. A cura da paternidade demora. Demora. 9 meses de gestação e aí a criança começa a crescer, gente. Ela tá molinha ainda. Então vocês sabem, vocês são mães, pais, vocês entendem sobre isso. É a mesma coisa nossa quando adentramos numa paternidade. É desse jeito. Entre de 2, 3 a 5 anos. Exemplo, pastora Kellen deve estar com gente com 10 anos, mas a pessoa não quer nada com a vida. A pessoa. É ela, às vezes, a culpada? Isso. 2 anos, Rafael. 2 anos para dar os primeiros passos. E tem gente que está com meses e quer ir embora. Já sou o top da galáxia. Não é assim. Não é assim.
Entenderam, gente? Então, hoje nós ficamos por aqui. O Eterno abençoe a vida de vocês. Tá bom.